Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Mais uma vez aqui com o canal Despertai. E hoje, depois de muitos tempos aí sem fazer vídeos, sem tratar qualquer assunto com os irmãos, eu venho aqui novamente e trago um tema bem interessante para os nossos estudos. O verso 8 do Apocalipse, capítulo 11, onde é descrito um local, uma rua ou uma praça onde os corpos dos mortos que dão testemunho de Cristo estarão. Vamos ler Apocalipse 11, do verso 7, 8 e 9, e a gente vai entender o que é que isso quer dizer, tá bom? Então vamos lá, a leitura é, verso 7. Quando tiverem as testemunhas, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e as matará. Verso 8, que é o verso em questão, diz: e o seu cadáver ficará estirado ou exposto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas, nações contemplarão, verão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Então, irmãos, primeiramente eu queria trazer algumas discussões aqui, porque algumas pessoas ensinam que as testemunhas ou os dois profetas, eles irão ter que profetizar dentro de Jerusalém, literalmente, porque no Apocalipse 11 nós vemos essa questão. Nós vemos uma cidade que aqui é Jerusalém, essa cidade que o Senhor Jesus foi crucificado é Jerusalém, é um fato. Essa cidade de Jerusalém está sendo tratada por um nome espiritual de Sodoma e Egito, tem aspectos para essa questão. E é dito que estas testemunhas, essas pessoas estarão mortas e expostas nessa praça. E há uma grande discussão do que é essa praça. E logo eu trago que esse texto ele fala de algo e de coisas muito espirituais aqui, que a gente tem que atentar desde o começo do capítulo para entender essa porção. Percebam que Jerusalém está sendo chamada espiritualmente de Sodoma e Egito por questões atreladas a isso que podemos falar em outra vez. E também percebam que pessoas de todas as tribos, nações, línguas e povos vão ver. Então, aqui nós já temos um aspecto que não há uma localidade geográfica literal para que todas as nações vejam isso. Alguns até colocam aqui como a tecnologia sendo demonstrada a todas as nações, o acontecimento literal de Jerusalém. Eu também não creio assim, porque a partir ali do terceiro, quarto selo e da quarta trombeta, terceira trombeta, muitas coisas da terra já estarão destruídas, e eu creio que essa tecnologia vai estar muito abalada e a comunicação também vai ser diminuída. Então, por isso vem a questão do estabelecimento da marca da besta, e por isso vem as questões ali de centralidade do governo no Oriente Médio. Mas vamos voltar ao texto. O texto diz que testemunhas ficarão mortas e expostas nessa praça. Sabemos que a cidade é Jerusalém. Sabemos que essas pessoas vão ficar expostas por todo o mundo. E a palavra para praça aqui no grego é plateia. E plateia, ela dá uma origem a uma palavra que nós conhecemos muito bem, que é a palavra plateia. Algo que fica a ser exposto. Por isso que algumas bíblias traduzem como praça ou rua. Porque essa palavra plateia ela significa uma rua ou um caminho largo, um caminho amplo, que vem também de platos, que significa esse local amplo. Então percebam, quando se diz rua, claro que é um local onde pessoas passam, pessoas assistem, pessoas veem, e é algo largo, que dá essa condição. E o mais interessante é que quando nós vamos no livro escrito por Neemias, nós vamos ver que Neemias ele vai até Jerusalém, e ele vem trazer uma restauração para Jerusalém, na verdade para os habitantes, e instigar a reconstrução do templo. E isso é interessante porque no verso 1 de Apocalipse 11, nós vemos um templo sendo terminado. E olha que interessante, o capítulo 8 de Neemias, verso 1 diz: e chegado o 7º mês, aqui já tem algo muito interessante, porque 7º mês é relacionado às 3 últimas festas, trombeta, expiação e tabernáculo. E o tabernáculo ele fala propriamente também de um templo. E é dito, estando
os filhos de Israel em cada uma das suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Agora vamos aqui contextualizar. Neemias traz o livro da lei e ele vai pregar a escrita, as palavras do livro da lei, para que aquelas pessoas se convertam, voltem ao Senhor, tenham uma restauração da fé. E percebam que, da mesma forma que a palavra plateia grega, aqui demonstrada em praça, é colocada como um centro, algo central de Jerusalém, algo que vai ser demonstrado para expor pessoas que morreram, a todas as tribos, línguas e nações. Aqui nós vamos ver que pessoas de todas as cidades de Israel vêm a esse encontro mutuamente, e aqui vêm escutar uma pregação. Agora olha que interessante, essas pessoas estavam numa praça diante da porta das águas. E a porta das águas em Jerusalém tem uma representação de porta das nações. Jerusalém tinha 12 portas, e uma delas é essa porta das águas, que águas na Bíblia se chama povos, tribos, nações e línguas. Então percebem a ligação? Praça, porta das águas, pessoas vindo até Jerusalém, pessoas escutando o testemunho. Aqui pessoas vão se converter e outras também não. E o interessante é que o capítulo de Apocalipse, ele inicia com a terminação de um templo profetizado pelos profetas e também profetizado pelos profetas Zacarias e Ageu, que dão base para essa edificação de Neemias. O templo que Daniel fala, Ezequiel fala, Isaías fala, Ageu fala, Zacarias fala, todos esses profetas terminam-se no Apocalipse 11, onde Deus está medindo. No último tempo, Deus está julgando o seu povo, vendo qual é a estatura, se essas pessoas chegaram à estatura perfeita de Cristo, e ali dizendo quem são os aprovados e não. E essas pessoas, para que se cumpra essa questão, elas têm que dar um testemunho para as nações, para os povos, e por isso, da mesma forma que Neemias teve que pregar ao povo, as testemunhas estarão pregando, não em um local específico, geograficamente literal, numa praça em Jerusalém, mas um local em toda a humanidade. Quando o Apocalipse 11 descreve aquele templo, que é a igreja, você vai perceber que esse templo se expande aos 4 cantos da terra. E este local de Jerusalém também se expande aos 4 cantos da terra de forma espiritual. Vou demonstrar como. Jesus Cristo diz 2 palavras grandiosas. A primeira é que de Jerusalém será cobrado, julgado todo o sangue de todos os profetas, desde Abel até o último. Isso é interessante, porque aqui nós vemos dos testemunhos dos profetas, dos pregadores. E o sangue de Abel não foi derramado em Jerusalém, mas porque a iniquidade está sobre Jerusalém, que são coisas espirituais sobre a grande Babilônia, que tem imagem da Jerusalém terrestre, mas não é totalmente a Jerusalém terrestre. A grande Babilônia também trata-se de um aspecto de todo o mundo de forma espiritual, mas ela não é apenas um local geográfico e específico literal. Isso que fica bem claro. Mas voltando. Essa Jerusalém que é demonstrada no verso 8, trata-se de toda a terra. Claro, para falar de uma parte espiritual do sangue que será julgado por Jerusalém, em Jerusalém, na conta de Jerusalém. Cristo também diz que nenhum profeta pode morrer fora de Jerusalém. Vocês percebem? Cristo teve que ir até Jerusalém para então ser morto. E todos esses profetas serão expostos em toda a nação, em todo o mundo, em cada local. Suas pregações vão ser feitas e essas pessoas vão morrer por esse fato, mas elas não serão vistas em um local literal, mas em toda a humanidade. Assim como o primeiro templo em Apocalipse 11, verso 1, é demonstrado como os 4 cantos da terra, todo mundo, nós somos uma parte dessa igreja. Outra cidade que tem uma porção de crenças também é outra parte, mas quando reunidos nós temos norte, sul, leste e oeste, a totalidade do povo de Deus. E assim também neste verso é demonstrado. Tá bom, irmãos?
Algo mais interessante ainda para nos lembrar é que pessoas vão se alegrar com a morte desses santos. E se vocês perceberem, os doutores da lei, os mestres da lei, queriam isso. Queriam a morte de Cristo e, consequentemente, se alegraram por terem cumprido aquilo que tinham anseio. E vocês vão perceber também que em toda a Escritura, os apóstolos demonstram a perseguição dos filhos carnais, isto é, filhos da escravidão, filhos da Jerusalém terrena, como perseguidores dos filhos da livre, que é da Nova Jerusalém. Então aqui vocês têm um contraste grandioso. E nada mais, nada menos do que uma confirmação de que os judeus que negam a Cristo, que negam Jesus Cristo como o Messias, serão aqueles que vão encabeçar todas essas mortes e toda essa alegria em todas as nações. Tá bom? Então, irmãos, esta é a porção do meu entendimento sobre este texto. Se você tiver algo a agregar ou a questionar, coloque nos comentários. E eu fico muito feliz de ter a contribuição de cada irmão, tá bom? Voltarei a fazer novos vídeos na medida do possível. Estou trabalhando muito, irmãos, graças a Deus. Uma coisa que eu pedi muito a Deus foi que o meu trabalho viesse de forma bruta, e veio. Então agora eu estou me articulando para trazer muitas informações daquilo que eu estudo e estudei para vocês, tá bom? Sempre com humildade, sempre com o espírito de mansidão e pedindo a Deus o discernimento, porque nem tudo que nós estudamos ou entendemos é aquilo que de fato é, mas com a ajuda de todos os irmãos, chegando à compreensão mútua, nós chegaremos ao conhecimento pleno da verdade. Então, meus irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Orem por mim, orem pelos irmãos que você conhece que estão em aflição, e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.